Não preciso abrir lá, né? Não precisa. Eu vou passando para a tela o que vai aparecendo, né? Já tá rolando, eu tô vendo aqui de um ladinho. As legendas automáticas, ótimo. E a gente tá online, Pablo. Opa! Nessa aqui é a 11ª live da série Sendo Professor em um Contexto de Ensino Remoto. E ontem, deixa eu passar aqui a Mari já está conosco aí. Já vou avisar de antemão, tá? Oi, Mari, tudo bem? Já vou avisar de antemão, Pablo, e colegas que estão nos escutando aí, nos vendo, né? Que a minha máquina está reiniciando do nada, cara. Tecnologia. Opa. Então, se reiniciar, tu continua aí. Aconteceu ontem com o Wagner, né? Mete bala, depois eu volto e retomo, né? Então, quem está nos escutando, pela primeira vez, meu nome é Adriano Teixeira. Hoje, quem está conosco é o Pablo Costa, que vai poder se apresentar. E a gente, nas últimas 2 lives, tratou especificamente da questão dos games, dos jogos, né? Não somente como tecnologia, mas como oportunidade de desenvolver. Aqui é minha amiga mesmo, Mari. De desenvolver algumas habilidades ou de alguma forma entrar como uma alternativa metodológica, né? Olha aí, Pablo, a Fábio, nossa colega lá do PPG Edu. Ô, Fábio. E enquanto vocês vão chegando, pessoal, o que eu vou pedir é a gentileza de que vocês possam ir compartilhando com outros colegas, com outras pessoas que vocês acham que podem se interessar pela temática. O que eu faço sempre, geralmente, é criar uma sala de vídeo, convidando as pessoas. Pablo, se quiser fazer isso também. Então, muito obrigado por estarem conosco e se puderem também trazer mais gente para essa discussão, que no final das contas, nosso objetivo é um só, é mobilizar discussões, né, Pablo? Acho que... Sim. E terça-feira, oi Maria da Graça, bom dia, estão escutando bem todo mundo? Na terça-feira, quando a gente convidou o Wagner estava com a gente na live, a gente entrou numa seara de discussão da psicologia, né, Pablo? E deu o Pablo, que é psicólogo e mestrado em educação, eu, na hora ali, mandei um WhatsApp, Pablo, vamos entrar e conversar um pouco mais sobre as questões da relação psicológica que pode acontecer, ou da cognitiva, não sei, que pode ser startada ou suportada pelos games. E o Pablo entrou, só que o assunto é tão legal assim que a gente achou por bem, né, Pablo, criar um espaço específico aí para a gente falar das questões relacionadas aos games, né, aos games, e hoje especificamente sobre os games como, vou pegar aqui a temática, né, como um mobilizador, o game como mobilizador de elementos da cognição humana, né? Então, como espaços né, não sei se o que mobiliza é o game, ou se o que mobiliza é a minha interação com ele, né, mas como um contexto aí como é que tu vê isso, Pablo? Então, quando a gente fala dos games, assim como mobilizadores de cognições humanas, a gente acaba entrando assim dentro do campo da psicologia cognitiva, né? E em realidade, assim, quase tudo que acontece, assim, em questão de jogos, mobilizam cognições, né? Desde os jogos mais simples, pode ser até o jogo de bolita, né? Jogos analógicos, dama, tudo, resta um, todos mobilizam questões cognitivas, né? Uhum. E existe aqueles jogos focados para questões educativas mesmo, assim, né, para o aprendizado, tal, de algum conteúdo, né, ou até de desenvolvimento de habilidades também. Mas tu sabe, Pablo, que esse negócio, eu não sei até que ponto a gurizada gosta de jogo que tem a marca do jogo educacional, assim, sabe? Sim. Geralmente, acho que os professores gostam muito mais do que as crianças propriamente, né? Ou seja, daqueles pacotes de games que a gente tinha e às vezes utilizava, não sei como é que tu vê isso. Né? Isso é uma outra questão. Então, tem esses jogos que são os serials games, né? Com propósitos definidos, assim, por exemplo, a educação, tem aqui um pacote de software livre de jogos que é o GCompris, né? Que tem 100 jogos lá
com geografia, química, matemática, física, né? É bem interessante, mas a gente sabe que o universo das crianças, assim, questão de jogos, ele abrange, assim, o que às vezes não é relacionado diretamente ao contexto educacional, né? Mas que, de alguma forma, alguns deles, às vezes, podem ser relacionados com algum conteúdo, né? Sabe? Dependendo do link que o professor faz. E isso pode ajudar a estimular, a mobilizar, né, o engajamento dos alunos numa aula, né? Agora que eu fui ver que eu estava fora, não é problema, ele estava falando e só estava aparecendo tu. Estava só eu aqui. Mas vamos pensar, Pablo, assim, para quem não é da psico, quem não é da educação, quem não estuda essas questões mais ligadas aos processos educativos, né? Quais são os elementos cognitivos envolvidos num processo de aprender, assim? Só para a gente começar a conversar por aí. Então, existe o que a gente chama de funções executivas, né, que são habilidades relacionadas a funções cerebrais, que elas estão envolvidas, assim, em qualquer processo de aprendizagem, né? E aí a gente pode citar, por exemplo, o controle atencional. O controle atencional, ele é importante para prestar atenção no conteúdo, no que o professor está falando, né? E aí a gente fala de atenção seletiva, atenção alternada, concentrada, vários tipos de atenção. Tem a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de enfrentar, digamos assim, adversidades, de ter a capacidade de flexibilidade, de mobilidade, de tomar decisão. Resiliência aí. Resiliência é um assunto mais assim que a gente fala entre os leigos, ou resiliência é um conceito que a psicologia reconhece e trata assim como um mecanismo? A gente pode falar, que resiliência em si é uma palavra um pouco da moda, né? Mas a gente pode falar ela em questão de flexibilidade cognitiva mesmo, né? A capacidade de conseguir agir de formas diferentes, em situações diferentes, né? De forma menos rígida, digamos assim. E os games, de certa forma, alguns deles podem ajudar a contribuir a desenvolver isso, né? Outra função executiva interessante é o planejamento a capacidade de planejamento de estratégias e tal. Por exemplo, a gente pode citar o Angry Birds, né, um joguinho onde você tem que, às vezes, organizar ali o espaço do personagem, isso e aquilo, para chegar a determinado fim, né? Isso ajuda a desenvolver também, de certa forma, essa questão de planejamento. E a própria execução das tarefas, processamento de informações, né? Tem estudos que mostram que os games, principalmente aqueles de ação, eles ajudam a desenvolver a velocidade de processamento, que tem relação com o raciocínio rápido, que é algo muito importante, dependendo, às vezes, do conteúdo, resolver uma equação, por exemplo. Existem jogos voltados ao desenvolvimento do raciocínio lógico, que é algo muito importante em disciplinas como a filosofia, por exemplo, né, que você necessita exercer a argumentação lógica também, né? Então, a gente pode utilizar jogos que não são feitos para contexto educacional para gerar, assim, digamos, melhoras de processos relacionados a questões educativas, né? E até trazer eles para a sala de aula, dependendo se dá para fazer algum link com algum conteúdo, né? Tu acha que os fins justificam os meios? Já vou dizer, bom, o meu objetivo é desenvolver uma determinada habilidade, né? A questão da atenção, do trabalho cooperativo, não sei, da flexibilidade de pensamento, né? Esse é o meu objetivo. Então, em vez de optar por um software educativo, construído com o objetivo de, eu vou usar um game, que é o game que a gurizada está mexendo, independente, está jogando, independente se tem tiro, se tem morte ou se tem nudez. Não sei, tá? Como é que tu vê isso? Claro que a questão da nudez é de fazer só um parênteses, né? Se eu estiver trabalhando com jovens, com pessoas maiores de idade, assim por diante. Tô falando, vamos ficar na violência, então, né?
A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que nem todo jogo serve para desenvolver determinadas habilidades, né, como atenção, concentração, memória. É necessário estudos assim para cada um deles para dizer o que ele ajuda a contribuir, não, né? Mas tem a questão, claro, da faixa etária também, isso é importante, principalmente por questões emocionais, né, que podem, de certa forma, ser influenciadas, assim, né, se o jogo não é próprio para crianças, por exemplo, isso é uma coisa bem óbvia, né? Mas tem também a questão do abuso, né, dos excessos, assim. A própria OMS, ela faz alguns alertas, assim, sobre as telas, né, em tenra idade, digamos assim. Não recomenda, por exemplo, atividades passivas frente a telas para bebês, para crianças de 2, 3 anos, né? Mas, assim, de forma moderada, na infância, alguns jogos podem ser utilizados, assim, por exemplo, 1 hora por dia, né? Desde que seja uma atividade ativa, onde ela vai estar engajada ali em tentar resolver algum probleminha, né? Um joguinho simples. Até o Tetris, por exemplo, é um jogo que se sabe que ele desenvolve bastantes habilidades cognitivas. Enfim, vai numa questão de bom senso, assim, equilíbrio, né? Não é uma apologia aos games, né? Mas também, por outro lado, às vezes na psicologia existe um outro lado né, às vezes demonizar aspectos negativos relacionados a jogos, né? Mas isso é em questão quando se fala de excessos, né? Ou quando em contextos inapropriados, digamos assim. São ferramentas, né? Eu fiz a pergunta, Fábio, porque se a gente colocar lado a lado, do ponto de vista técnico, tá? Um software, um game que é educacional e um game que a gurizada joga, assim, é gritante a diferença e a qualidade dos gráficos, do som, de toda a parte imersiva, ou seja, claro que tem um interesse econômico enorme que faz com que isso avance, né? Então foi nesse sentido que eu perguntei, porque o efeito sobre a criança ou o jovem que está acostumado com um nível de imersão muito potente nos games que ele joga, quando ele é colocado frente a um game educacional, e eu não estou aqui desqualificando os games educacionais, estou falando que, infelizmente, se tem menos dinheiro, obviamente eu consigo chegar ter menos qualidade técnica, vou colocar assim, né, ou refinamento técnico, eles acabam tendo uma certa desencantamento, será que não? Sim, eu também acredito que isso tem um pouco mesmo, né? E até saiu agora, no mês de maio, na BBC, uma publicação de um estudo sobre como que os games ajudam a melhorar qualidades como inteligência e tal. Então foi um estudo feito com 250 mil pessoas de todo mundo, assim, que gerou mais de 125 mil horas de testes, né? E aí eles viram o potencial do jogo, assim, principalmente para questões relacionadas à memória de trabalho, atenção, raciocínio verbal, e não são jogos voltados à educação, eram jogos em gerais. Ô, Pablo, se tu puder compartilhar conosco esse estudo aí na linha do tempo aí Sim, vou largar o link ali. Isso. Olha só, a Uli... É bem interessante. Legal. A Uli Pastório Pereira, que é uma professora de educação básica aqui do Passo Fundo, de geografia, não é, Uli? Olha como eu sei muito de ti. E ela escreveu assim: oi, galera, tem uma pergunta. Gamificar, entre aspas. Não sei se tu tá vendo, Pablo, deve estar vendo, né? Tem se tornado um processo bastante comum no meio educativo, principalmente pela popularização do termo. O que vocês consideram possível gamificar e o que não é possível? O que tem que se levar em conta quando se gamifica? É a pergunta da Uli, só quero adiantar para nós, eu acho que eu e o Pablo a gente pode discutir um pouco isso, né? Mas a gente vai ter na semana que vem, quinta-feira, uma live só sobre gamificação. Porque gamificação não necessariamente tem a ver com o uso de games digitais, né? Isso. É contigo, Pablo. A gamificação não é necessariamente levar jogos para a sala de aula, mas é processos envolvidos em jogos, né? Utilizar eles de forma presencial, digamos assim, né? E
Aí, primeiro ponto, assim, é que é complicado, assim, por exemplo, os psicólogos diziam que os professores têm que fazer, eu não acho certo também, né? Mas como uma ajuda, como um complemento educacional, assim, do que pode ser feito, né? A gamificação, ela pode vir ajudar na mobilização cognitiva, na questão do engajamento dos alunos para aprender um conteúdo, para se envolver naquela matéria, né, e principalmente questões que envolvem cooperação são importantes de serem exploradas quando se fala de gamificação, né? Porque há uma tendência, às vezes, de utilizar a gamificação em questão de competição, ver qual aluno que responde mais rápido ou melhor, né? E, por outro lado, isso pode ter como consequência, às vezes, desestimular aqueles que não conseguem, né? Então, há que ter um cuidado também nessas questões. Mas quando envolve, assim, cooperação para chegar a um resultado, né, que todos têm que esperar todos os colegas chegarem a um ponto para passar adiante, aí acredito que mobiliza, assim, capacidades interacionistas que são mais importantes, assim, para a questão do engajamento em educação. Aí a gente pode explorar, por exemplo, o Vygotsky, que é a zona de desenvolvimento proximal, e utilizar os jogos como um artefato entre o professor e os alunos para proporcionar o desenvolvimento daqueles conhecimentos que se almeja conquistar em sala de aula. Olha, pensando sempre nessa questão socioemocional também, né? Uma questão que eu acho que vale a pena trazer aqui, porque a ideia é começar discussões que possam levar a outras, é sobre o cuidado que se tem que ter também para que a gamificação não vire um motivo de competição. Acho que competição não é algo que combina ou que contribui para o processo de aprendizagem, nem tampouco tem um outro elemento importante, cria uma tensão excessiva a ponto da pessoa se desconectar, ou seja, ter exatamente o efeito contrário do que se quer. Ou seja, em vez de engajar, eu me desconecto porque eu fiquei para trás, porque eu não consegui avançar, ou aquilo está me expondo de alguma forma, né? Então, eu acho que ela é um processo que não é novo, e é um processo que nós precisamos, de alguma forma, tratar com muita calma, né? Com muito planejamento. Acho que essa é uma questão importante para que ele possa, de fato, contribuir ao que a gente quer, que é qualificar os processos de aprendizagem, né? Engajar as pessoas no processo de aprendizagem. Sim. Eu vejo os jogos como ferramentas de mediação em sala de aula, né? Não é algo que vem para substituir a aula do professor, é algo que vem para complementar, né? E então há que se ter em conta tudo isso, né? A forma de utilizar é o principal aí, né? E os próprios professores podem aproveitar a cultura dos alunos ali e propor que eles mesmos busquem jogos assim relacionados àqueles temas tratados em aula, né? Se é uma aula de história, traz lá jogos com temática de época, né? Jogos de matemática, existem muitos aí, bastante interessantes. E não só jogos digitais, né? Jogos analógicos, também jogos de tabuleiros, board games de civilizações antigas, por exemplo, interessantes. Ou de conceituações lógicas para aula de filosofia. Existe também, né, RPG, que pode ser explorado de várias formas, tanto digital como o RPG clássico, analógico, né? Mas, enfim, é um universo muito grande. Tem até um livro aqui que gostaria de indicar, eu ganhei de um colega psicólogo, e eu achei bem interessante, é Jogar para Aprender, da Sharon Boller e do Carl Kapp. Ele tem bastante dicas assim de uso de jogos em contexto educacional, né? E também, em base do que eu falei um pouco aqui, vem disso, né? Muito bem, Pablo, muito obrigado. A gente chegou a nossa ideia das lives dos 18 minutos, né? É na linha de poder manter a atenção, deixar elementos para as pessoas interagirem, a gente poder voltar. Às vezes a gente passa, às vezes menos a gente nunca fica, né?
Eu quero, então, só te agradecer, Pablo, pela disponibilidade. A gente atingiu o que ele queria, que é falar sobre quais são os elementos cognitivos que os games mobilizam, e daqui a pouco a gente pode, na sequência, futuramente, aí, trabalhar com, pegar algum elemento específico da cognição e trazer alguns games que trabalham com ele, né? Então, ele pode trabalhar nessa linha. Por exemplo, eu participei de um estudo do desenvolvimento de um jogo focado no desenvolvimento da atenção, né, para crianças com déficit de atenção e hiperatividade, que envolveu alunos da ciência da computação, da psicologia, com um aporte teórico, né. Uhum. Então, dá para também focar assim, numa função, numa habilidade, né, e ver jogos específicos que mais contribuam para o desenvolvimento daquilo, né. Uhum. Aí até como uso terapêutico de jogos a gente pode falar também, né? De estimulação, digamos assim, neurocognitiva. Sim. Beleza. Pablo, eu quero agradecer você, quero agradecer todo mundo que nos acompanhou. Ó. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera. E dizer que é legal que a gente possa continuar mobilizando essas discussões. Muito obrigado a você, Pablo. Valeu. Agradeço a oportunidade aí de participar dessa série muito interessante que estou acompanhando sempre que sai. Legal, tá? E nós vamos voltar a conversar. Um abração, gente.